Olá, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Começamos hoje um novo livro de André Luiz e Chico Xavier, que nos narra sobre a vida no plano espiritual. O quarto livro, Obreiros da Vida Eterna. Rasgando véus. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos, de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro, nem aos anseios do coração. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça, à maldição ou ao analfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Como haver no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Que alegria se reservará a esposa, dedicada e fiel, que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima, que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de várias ordens, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas na crosta planetária, desde o verme até o homem. Como justificar um inferno onde as almas gemem, distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos há o influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo? As penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento?
Se, entre os mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais, se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte. Fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetrarem-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramo-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo, em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam no ambiente obscuro para as esferas imediatas, cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo, e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados, e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca quase sempre brilhante dos impenitentes incorrigíveis. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946. Assina Emmanuel. São as nossas realidades. Vamos ver as observações que pudemos tirar desse magnífico prefácio de Emmanuel. Primeiro, Emmanuel diz, se referindo aos patriarcas teólogos, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Certamente, nos dias de hoje, acreditar que um casal povoou a terra, dois raros leem os versículos seguintes, que mostra que Caim
fugiu para a cidade. Há quem acredite que o mundo tem pouco mais de 5.000 anos, apesar das descobertas arqueológicas que nos apontam muitas vezes esse número em milênios. Não é verdade? Então, Adão e Eva tiveram 2 filhos, um matou o outro, o assassino fugiu para a cidade. Quem morava na cidade? Não é verdade? Então não era esse o único casal. Não é? Está lá na Bíblia. Só basta ler. Seguindo. Emmanuel nos mostra a insensatez da ideia de céu e inferno. Situações eternas e determinadas por regras desprovidas de coerência. Sabemos que não existe o mal. O que existe é a ignorância. Quando aprendemos as leis de causa e efeito e as consequências da falta de fraternidade, tudo se esclarece e a rota à perfeição é caminho fácil e seguro. Terceira observação. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Relembro aqui que todas as linhas marcadas em amarelo são cópias idênticas do texto original. Já é tempo de entendermos que há mundos com dimensões vibratórias diferentes na nossa Terra. E nem por isso não há vida nessas dimensões. Em Marte, Saturno, Júpiter e outros tantos corpos celestes, onde sabemos que vivem seres que estão em dimensões diferentes, que não os vemos, mas eles têm suas vidas, corpos, rotinas e tudo mais. Recomendo mais uma vez o artigo da Revista Espírita, agosto, ano 1, Vida em Júpiter. É fantástico o que lemos ali. No entanto, nenhuma lente aqui da Terra vai poder ver alguém lá. Mesmo que se pouse em Júpiter, não vão se ver nada. Porque todo esse mundo vibrante está em outra frequência de onda. Quando nós sintonizamos uma estação de rádio ou televisão, a gente muda a frequência e vemos outra estação. Nos planos espirituais é a mesma coisa. Seguindo, mais uma vez temos a afirmativa de que o plano espiritual tem as mesmas organizações que temos no plano físico, como detalha Emmanuel. Diz ele, como acontece aos que chegam à crosta da Terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades, instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. A vida é permanente, a morte não existe. Saímos do plano físico e adentramos na realidade espiritual, onde os que tiveram a oportunidade de entender terão mais rapidamente adaptação à nova realidade. Mas todos, mais cedo ou mais tarde, terão uma vivência nas cidades espirituais, onde terão a oportunidade de estar em escolas, fábricas, oficinas ou qualquer atividade que desejarem e estiverem aptos. Somos imortais. Para dar um exemplo bem simplório, quando a gente sai de um país para outro país, as coisas não se modificam. No entanto, permanece a mesma estrutura. Em todos há residências, em todos há indústrias, escolas. Se você vai para uma aldeia na África, se você vai para Nova York, as coisas se apresentam de modo diferente, com tecnologia diferente, mas a estrutura é a mesma. Existem casas, pessoas, existem relações humanas. Tudo é semelhante. A mesma coisa no plano espiritual. Nós saímos do plano denso aqui na Terra e vamos para o plano espiritual em uma das milhares de frequências lá existentes. Vamos para aquela que estamos adequados, para aquelas que nós fomos capazes de chegar, e lá habitaremos, até que tenhamos condições de mudar dentro desse novo plano ou de reencarnarmos.
É assim que é. Vamos continuar o nosso estudo. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.